Graça e paz, igreja, bom dia. Convido todos a se colocarem em pé. Vamos iniciar mais um culto de adoração ao nosso Senhor, como sempre com nossas orações, porque não tem jeito melhor de adorar o nosso Deus do que falando com Ele, mostrando que Ele é o nosso Pai, que nós o amamos e que nós estamos aqui para ter um momento a sós com Ele, mesmo em comunhão. Esse momento é particular, seu com Deus. Então aproveite, se entregue totalmente a Ele. Fale tudo que há dentro de você e Ele escuta cada palavra do seu coração. Amém? Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Nós te agradecemos, Senhor, por essa família que o Senhor uniu aqui, meu Pai. Que aqui, Senhor, nós possamos, meu Pai, nos entregar por completo, sem restrições, meu Pai. Que nós nos entreguemos de todo o nosso coração. Que nós possamos, Pai, derramar tudo que temos e tudo que somos diante do Teu altar, meu Pai. Que nós possamos trazer à memória aquilo que tem nos dado alegria e esperança, que é o Senhor, é o Seu amor, Pai, que nunca falha, que não tem fim, meu Pai. Nós te agradecemos por ser esse Deus de cuidado, por ser esse Deus de amor. Nos entregamos totalmente às Tuas mãos, meu Pai. Que o Senhor cumpra o Teu querer, a Tua vontade, o Teu sonho em nós, meu Pai. Que nós possamos, Senhor, Te dar liberdade para agir conforme queres, meu Pai. Que nós possamos, Senhor, ser verdadeiros contigo. Que nós não ajamos em falsidade, meu Pai. Que as nossas bocas não falem uma coisa e os nossos passos façam outras, meu Pai. Mas que nós possamos, meu Pai, ter como fundamento a Tua verdade, Senhor. Porque a Tua verdade nos liberta, a Tua verdade nos transforma e nos faz ser nós mesmos, meu Deus. Muito obrigada por tudo, Senhor. Nós entregamos todos os nossos anseios, todos os nossos medos, todas as nossas angústias. Nós entregamos nas Tuas mãos, Pai. E também todos os nossos sonhos e alegrias. Tudo é Teu, tudo é para Tua honra, tudo é para Tua glória, tudo é para o Teu louvor. Esteja aqui no meio do Teu povo. Se faça presente e se faça real aqui entre nós. Nós Te louvamos e Te engrandecemos. Em nome de Jesus. Amém, aleluia. Vamos louvar ao Senhor, amém? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Esse que nossos
Aplauda o seu Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus, porque o Senhor sempre foi esse Deus de amor, meu Pai. Quando o Senhor nos criou, o Senhor já nos amou, meu Pai. Quando o Senhor estava lá no Éden, o Senhor não queria que Adão pecasse, porque o Senhor os amava. E ainda assim o Senhor prometeu uma salvação, porque o Senhor os amava. O Senhor prometeu que do fruto da mulher viria o Salvador das nossas almas. Viria aquele que pisaria na cabeça do serpente e acabaria com a maldição do pecado, Pai. E hoje nós estamos aqui, porque o Teu amor nos trouxe até aqui, meu Pai. O Teu amor é tudo em nós e para nós, meu Pai. O Teu amor é o que nos mantém de pé, Senhor. Então hoje, Senhor, nós reconhecemos quem Tu és. Tu és esse Deus de amor. Tu és esse Deus que não falha. E esse Deus que não nos abandona. Esse Deus que conhece a nossa fraqueza. E que quando estamos prestes a cair, vem e estende os Teus braços de amor. Nos abraça e fala: vamos mais um pouco, filho. Eu passo contigo pelo vale. Eu passo contigo pela tua dificuldade. Obrigada, Senhor, por ser esse Deus. Obrigada, Jesus, por cuidar sempre, sempre e sempre de nós. Te amamos, Jesus, de todo o nosso coração. Aleluias. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o Teu nome, Pai. Santo, santo, santo. Te amamos, Pai. Todo o nosso ser Te adora, todo o nosso ser exalta o Teu santo nome, Pai. Aleluia.
sobre ti, meu Pai. Repousamos toda a nossa ansiedade, toda a nossa pequenez sobre ti, Jesus. Porque o Senhor, e somente o Senhor, é capaz de cuidar de nós e de nos trazer de volta a calmaria, Senhor. Chamamos e recaímos sobre ti, Jesus, sobre o teu povo. Que você vai recair sobre ele nesse momento. Eu caio de novo em tuas mãos. Eu caio em tua graça. Eu caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. Tu tem o toque mais puro, Pai. Tu tem o amor mais seguro do mundo, Pai. Somente em Ti, Senhor, nós podemos nos reencontrar. Somente em Ti, Senhor, nós podemos reachar a nossa essência, Pai. Porque a nossa essência é o Senhor, Pai. Sem Ti estamos vazios, estamos incompletos. Mas contigo nós somos feitos de novo. Contigo nós somos completos outra vez, meu Pai. Todo vazio, todo medo, toda escuridão fogem perante a Tua presença, Pai. Perante a Tua habitação, Jesus. Porque aonde há a luz não persiste as trevas, Pai. Então, Senhor, onde o Senhor está, nós podemos ter calmaria. Onde o Senhor está, nós podemos confiar. Nós podemos ter esperança, Pai. E não apenas esperança da vida eterna, Senhor, mas uma esperança de uma vida fiel, uma vida devota aqui, Senhor. Uma vida guardada em Ti, meu Pai. Nós Te amamos e queremos nos entregar completamente a Ti, meu Pai. Como um dia o Senhor encontrou aquela mulher, meu Pai. Como um dia o Senhor disse para ela que o que ela precisava era somente o Senhor, a fonte de águas vivas, Pai. Que nós entendamos que nós não precisamos de cargos, nós não precisamos de carros, nós não precisamos de casa. Nós precisamos apenas da fonte de águas vivas, Pai. Nós precisamos apenas de Ti. Entregamos tudo que temos, tudo que somos nas Tuas mãos, Pai. Sabemos que é pouquinho,
mas que o Senhor receba como aroma suave e oferta agradável. E que o Senhor fique conosco todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluias, em nome de Jesus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Depois ter que sede, quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dai-me de beber, pois tenho sede. Quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dai-me de beber, pois tenho sede.
quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Senhor, só Tu és a fonte de água viva. Do Teu trono, Senhor, flui rios de água viva. E nós queremos, Senhor, beber dessa fonte, ó Pai. Apenas dessa fonte, ó Senhor. Queremos ser, Senhor, o que Tu sonhou que nós seríamos. Queremos estar, Senhor, onde Tu sonhou que nós estaríamos, ó Deus. Queremos fazer, Senhor, o que o Senhor sonhou que nós faríamos. Porque nós, ó Senhor, não tem mais razão de sermos o que éramos, andar como andávamos e irmos aonde íamos, ó Pai. Queremos estar, Senhor, na Tua presença, porque só a Tua presença nos dirige ao céu. Só o Senhor é o único e suficiente em nossas vidas. Aquele Senhor que morreu na cruz por nós, que pagou um alto preço pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Deus, eu quero entronizar o Teu nome nesse dia, ó Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor se faz presente em nosso meio. E Deus, nós sabemos que a Sua presença é real, então nós colocamos os nossos corações diante de Ti, ó Pai. Colocamos as nossas vidas diante de Ti. Senhor, se o Senhor quiser operar milagres, estamos aqui, Deus, prontos para receber os Teus milagres. Se o Senhor quiser responder orações, estamos aqui, Senhor, prontos para respostas de orações, ó Pai. Se o Senhor quiser fazer o que o Senhor quiser fazer, faça em nosso meio, Deus. Se não, apenas receba de nós o que nós temos de melhor para darmos. Não é muito, Senhor. Tu conheces os nossos corações.
Tu sabes as nossas limitações, mas tudo que somos, ó Senhor, e tudo que temos é Teu. Tudo que somos é para Você, Senhor. E entregamos, Senhor, agora o nosso viver, em nome de Jesus. O nosso culto, Senhor, racional, para Ti, ó Deus. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, age nesse lugar. Obrigado, Deus, por cada vida que se levantou hoje e veio, Senhor, entregar a Ti o melhor que eles têm, que nós temos. Que assim seja, Senhor, durante essa manhã, durante, Senhor, esse culto. Obrigado, Deus, abençoe as crianças, abençoe os professores, abençoa, Senhor, a cada um que está presente aqui. E aqueles que não puderam vir, Deus, alcance a vida deles, ó Senhor. Guarde o coração deles lá na casa deles, porque Tu sabes o porquê não puderam vir. Aqueles que não quiseram vir, Senhor, derrama bênção sem igual, Senhor, em nome de Jesus, sobre a vida deles, ó Senhor. Que eles sejam abençoados mesmo não querendo, ó Deus, porque Tu és, ó Senhor, o único e suficiente das nossas vidas. Tu és, Senhor, aquele que é e que nada seria sem o Senhor, Pai. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Fale conosco através da palavra. Recebe o nosso louvor e adoração, a nossa oração através de louvores e músicas. E assim, Senhor, expressamos a gratidão dos nossos corações a Ti. Muito obrigado, Deus. Eu Te agradeço porque Tu és Senhor dos senhores, Rei dos reis, único e suficiente, Senhor. Eu Te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Graça e paz, amados. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu coração. Vamos chamar as crianças aqui para a gente orar. Já saia do seu lugar também, como batalha aí. Oh, glória. Sai do seu lugar, vem, escolhe uma criança aqui para orar. Vamos orar. Nossa função para essas crianças é a oração. Cobri-los não é só do papai e da mamãe, é da igreja. Né, Dorinho? Lindão. Cadê o Joca? Olha o Joca aqui, ó. Tá bom, filhão? Vem aqui. Fala aí. Quem? Fala aí. Vó. Ei, vô, vem pra cá. Quem? Vó. A avó também, vem, vó. Vem mais pra cá então pro vô. Mais alguém? Tá? Luizinho. Cadê o guerreiro? Cadê? Hã? Tem duas aqui. Sai do seu lugar, irmão. Isso aí, vem orar. Isso, glória a Deus. Vem. Amém. Em nome de Jesus, estenda a sua mão. Vem cá, meu querido. Estenda a sua mão. Aleluia. Graça e paz, igreja, amém. Pai, Senhor amado, nós Te agradecemos por essa manhã, Pai. Nós Te agradecemos pela oportunidade que essas crianças tiveram de estar aqui na Tua presença, de poder conhecer mais sobre a Tua palavra, sobre o Teu amor. Pai, nós pedimos para que o Senhor as cubra com o Teu manto, que as proteja onde quer que elas vão, que onde quer que elas coloquem a planta dos pés dela, o Senhor esteja à frente, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós profetizamos na vida dessas crianças que estarão prontas para levar a Tua palavra, aonde quer que elas vão, Senhor, elas serão usadas por Ti, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, elas serão espelhos do Teu amor, Pai. Coloca dentro do coração delas, Pai, a Tua palavra. Forma uma raiz forte, Senhor, no coração delas, para que qualquer vento que bata não derruba, Pai. Para que independente da tempestade que venha, Pai, elas permaneçam firmes na Tua presença, Senhor. Que a família delas, Pai, possa sentir o Teu amor, o Teu chamado, Senhor. Para que elas ajam na vida dessas crianças, Pai, incentivando no Teu caminho, Senhor. Que sejam filhos do Senhor, Pai, em todo o tempo, Pai. Que independente de onde elas cresçam, Pai, elas sejam fiéis a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que além de bons profissionais, Pai, sejam sacerdotes de Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos. Abençoa as tias, as pessoas que estarão na escolinha, Pai, ensinando um pouco da Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Amém. As crianças seguem para a escolinha. Você que ficou na igreja pode tomar o seu lugar. Senta um cadinho aí. Vamos ouvir da palavra.
Amém? Você que ficou, abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 9. Vamos ver o que a palavra tem para nós. Eclesiastes capítulo 9. Nós vamos ler a palavra do Senhor, porque só ela que tem para nós o que nós precisamos, o que você e eu viemos buscar aqui hoje. Obrigado, irmão Modesto. Amém? Todos acharam? É um pouco longo, mas vai comigo aí. Capítulo 9, versículo 1 em diante. Sim, refleti sobre todos esses temas e cheguei à conclusão de que o justo e os sábios e as obras de suas mãos estão sob o controle total de Deus. O que os aguarda, seja amor ou ódio, ninguém pode saber. Assim, todos caminham rumo ao mesmo destino, tanto o justo quanto o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, que consagra sacrifícios e louvores e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom ocorre também ao pecador, e ao que faz juramentos passa pelas mesmas circunstâncias que aqueles que evita jurar. Este é o mal que paira sobre tudo, o que se realiza debaixo do sol. Todos nós estamos expostos ao mesmo destino. Além de tudo, o coração do ser humano está repleto de malignidade e de insensatez, mal que o acompanha durante toda a vida. Finalmente, todo homem se juntará aos mortos. Contudo, sempre haverá esperança para quem está vivo. Afinal, até um cachorro vivo é melhor que um leão morto. Porquanto os que estão entre vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem mais nada. Não haverá recompensa para eles, nem mesmo lembranças restarão acerca de suas pessoas. Assim, o amor, o ódio e a inveja, a muitos os deixaram. Nunca mais terão parte em nada do que se passa debaixo do sol. Portanto, vá e come com alegria o teu pão e bebe o teu vinho com o coração contente, pois Deus já se agradou do que fazes. Esteja sempre vestido com roupas brancas, com trajes de festa, e nunca deixe de ungir a tua cabeça com óleo santo. Desfruta a tua vida com a mulher que ama, em todos os dias dessa vida paradoxal que Deus te conceda debaixo do sol. Uma vida ilusória e sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo teu árduo trabalho debaixo do sol. Sendo assim, tudo quanto vier a mão a realizar, faze-o com o melhor das tuas forças. Porquanto para o lugar, para a sepultura, para onde vais, não há atividade, trabalho, reflexão, planos, conhecimento, saber, nem nada. Abaixe a sua cabeça, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor tem o poder de fazer o que o Senhor quer, porque o Senhor é Deus. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos para nos ajudar a entender a tua palavra. Nós não conseguimos ter todo o entendimento, mas sabemos que o Senhor nos deixou o Consolador, aquele em que fala por nós. Eu te convido, Espírito Santo, seja tu agora, Senhor, a falar, em nome de Jesus, e que possamos ouvir a tua voz. Amém? Amém ou não? Ok. Eclesiastes foi escrito por Salomão. Salomão foi rei, reinou 40 anos. Salomão, filho de Davi, homem sábio, teve a oportunidade de pedir o que queria. Deus o visitou em oração e ele falou: eu só quero uma coisa, sabedoria. Sabedoria para cuidar do povo. Aí Deus olhou o coração do cidadão e viu que aquilo era real e concedeu para ele sabedoria. Não só sabedoria, riquezas também. Deu a ele riquezas e honra. Salomão escreveu alguns outros livros, mas eu não vou falar de Salomão, vou falar do que nós lemos aqui. Mas é necessário conhecermos. Entenda, leia a palavra do Senhor, conheça sobre o que está escrito aqui. Amém? Entretanto, no final da vida de Salomão,
ele deu uma pisada na bola. A questão é, a Bíblia fala que Deus o visitou e viu que o coração dele era real. Ele pediu uma coisa, só sabedoria. E ele está escrevendo, e escreveu para mim, para você ler e entender, que dentro de toda a sabedoria, você só vai viver uma só vez. Você vai ter somente uma oportunidade na sua vida de viver aqui, como estamos hoje nós aqui. Mauro, mas todos os dias Deus nos dá uma nova oportunidade. Mas é uma só. Porque o dia em que seu fôlego der o último suspiro, falar a última vez o nome do Senhor, acabou para você, ou para mim, e para quem for aqui na terra. E Salomão vai falar sobre de tudo que ele viu, e de tudo que ele sentiu, e de tudo que ele pôde viver. Ele, um homem sábio, diz o quê? Que razão tem de vivermos dessa forma? Que vida nós escolhemos a viver para nós? Salomão deixou escrito o seguinte: olha, viva os seus dias como um bem maior. Acordou de manhã, é uma nova oportunidade, uma nova vida. Então viva-o, viva-o. Não se preocupe, mas use vestes brancas. Vestes brancas, quando nós lembramos do que está escrito aqui, vai falar veste de noiva. Nós somos a noiva, isso, a igreja, a noiva de Cristo. Use veste branca, por quê? Porque o noivo vem e ele procura o quê? Exatamente a noiva mais bela. Porque se tiver algo que está sujo na sua veste, o noivo não vai casar. Porque veste de núpcia tem que ser pura, limpa. Que você leu comigo aqui sobre esse verso. Olha que interessante. Tanto o bem quanto o mal, tanto o servo quanto o ímpio, vão para o mesmo lugar. Que lugar que ele estava falando? Para o céu ou para o inferno? É o mesmo lugar? Não, ele está falando sobre essa vida, a vida que nós estamos vivendo aqui, a vida que nós vivemos no seu CPF, no seu RG. Está falando exatamente quem você é aqui agora. Ele não está tratando de uma eternidade, ele está tratando agora do que a gente está vivendo. E olha só que interessante, ele tão sábio, tão puro, né, de coração, recebeu do Senhor não somente a sabedoria, mas dinheiro, cara, herança, riqueza e honra, porque ele prometeu fazer e ele cumpriu o que ele prometeu ao Senhor. Volta um pouquinho ali no capítulo 7 e olha só o que esse homem sábio fala. Vai no versículo 16 e lê comigo mais um golpinho aí. Não seja absolutamente justo e nem exageradamente sábio. Afinal, por que deveria destruir a ti mesmo e morrer tão cedo? Entretanto, não seja mau demais, nem insensato demais, porque apressarias o dia da tua morte. É bom e saudável que agarremos um conceito sem soltar o outro, pois aquele que ama a Deus saberá encontrar o melhor de ambos. Olha que interessante, um homem sábio dizendo o seguinte: não seja justo, perfeito demais, mas também não seja louco demais. Entendeu? Ele está dizendo, gente, aí agora vem e contradizer o que a gente prega. A palavra diz o quê? Sedes justo, fiel, santo. Mas Salomão, um homem tão sábio, falou uma coisa dessa, que eu acabei de falar. Ele estava falando sobre a minha vida pessoal, a vida dele pessoal, a sua vida hoje. Carne, o que você está vivendo na carne. Porque as preocupações de ser santo demais, de ser justo demais, te traz o quê? Velhice rápida. Porque o homem não tem poder sozinho de ser nada. Era isso que ele está dizendo. Ele não está contradizendo a Bíblia. Ele está dizendo o seguinte: que você sozinho não terá condições nenhuma de ser justo, extraordinariamente justo.
Enrolou a língua, mas amém. Você sozinho jamais será. Mas olha só que interessante. Mas você pode ser mal sozinho, porque o coração do homem é enganoso e maldoso. Mas aí ele fala, então já que você não consegue ser justo tão sozinho, extraordinariamente justo, agora falei, você também não pode ser mal. Você também não pode ser de tudo mal. Encontre o equilíbrio exatamente nesse momento. Equilíbrio entre o bem e o mal, entre ser muito bom ou muito mal. O que ele está dizendo é o seguinte: todo extremo é errado. Todo extremo vai te levar a ser quem você não é. Extremamente bom, alguém vai te passar a perna. Extremamente ruim, ninguém vai gostar de você. E quando ele fala, encontre em meio dos dois, entre muito mal ou muito bom, o equilíbrio, ele está dizendo o quê? Salomão falava de algo que ele vivia e que ele viveu durante o tempo de vida dele. A Bíblia nos ensina todo esse tempo hoje, e ela nos revela quem é o equilíbrio entre todo o bem e todo o mal. Quem é o equilíbrio? Amém, irmãos? Quem? Não estão ouvindo lá, ó. Fala aí. Amém. Jesus Cristo. O homem pediu sabedoria, Deus deu honra e riqueza. Sabe o que ele fez? Depois você vai procurar saber sobre Salomão. No final da vida dele, ele entra no meio da idolatria. Ele se corrompe com a riqueza, casa com tantas mulheres. Porque podia, ali podia, então ele aproveitou. Presta atenção. Se o homem pedir sabedoria a Deus, Deus dá. Amém ou não? Tudo quanto pedires em meu nome, eu. Ok. Mas olha só o perigo de o homem não ter a presença do Espírito Santo de Deus, não ter Jesus como o equilíbrio. Então o homem mais sábio, depois de tudo, ele escreve assim: olha, não seja tão justo como pessoa, sozinho você não vai conseguir. Mas não seja tão mal, porque senão você sabe o final da maldade. E olha só que interessante, o último versículo que nós lemos do capítulo 9 diz: sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, faça-o com o melhor das tuas forças, porquanto para a sepultura para onde vais, não há atividade, trabalho, reflexão, planos, conhecimentos e saber. O cara que disse para a gente não ser tão bom e nem ser tão mal, também disse o seguinte: é só essa vida. Todos os seus sonhos que você tem que realizar aqui. Todos os sonhos que você tem, todos os planos da sua vida, você nasceu, começou a ter consciência, começou a entender o que é, começou a ter planos, faça-o e vá, siga-os para fazer. Mas presta atenção, hoje, com essa visão que nós temos, nós não vamos mais entender que a sabedoria de Salomão é o suficiente para nós, porque a sabedoria que Deus deu para ele era para ele. A sabedoria que Deus tem para você e para mim é para nós. Agora, com um equilíbrio, nós vamos entender o quê? Que o que Deus prometeu, Ele é justo e Ele vai fazer, mas no equilíbrio dele. Quer ver? Abre a sua Bíblia em João 14. João 14. E o verso 16. Lê comigo o 16 e o 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco e está dentro de vós. Vai para o verso 21 agora.
aquele que tem os meus mandamentos e obedece a ele, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. O Senhor, você leu comigo que o Senhor se revelou a Salomão através de sonhos. E sabe a sabedoria que ele deu para Salomão? Foi o quê? A presença do Espírito Santo. Mas se você olhar lá, não está falando disso, não. Está falando que Deus deu sabedoria. Porque no Velho Testamento, quando você lê, a presença do Senhor sempre esteve em algum lugar. Mas o Espírito Santo veio quando? Lá com Jesus. Que ele desceu, que o val se rasgou, ele desceu, agora ele é o Consolador. Vou preparar lugar e volto. Agora presta atenção, não é o mesmo Espírito Santo da sabedoria de Salomão? É. Só que Salomão viveu num tempo limitado, um tempo de lei. Nós hoje vivemos pela graça e temos que cumprir a lei. Vivemos pela lei também. E hoje o Espírito Santo habita em nós. A sabedoria do homem, a sabedoria de Deus no homem, já é vista e mostrada aqui na palavra de Deus, que se o homem querer cuidar dela, ele se perde, se corrompe. Mas a sabedoria dada por Deus, o próprio Espírito Santo vivendo em mim, vivendo em você, agora ele te leva a um caminho onde o erro não é mais parte minha. Agora ele vai dizer para mim e para você assim: olha, seja extraordinariamente justo, porque eu habito em vós, sou eu quem vivo em você, e se você não tiver a minha presença, você não vai ser extraordinariamente bom e justo. Mas a Bíblia diz que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, a primeira coisa que Ele faz, Ele habita em nós, Ele faz morada em nós, Ele vem morar em mim. E quando Ele vem morar em mim, o que Ele faz? Salomão não foi transformado? Foi, mas não entendia o que era que estava habitando nele. Maurão, olha a besteira, não estou falando real. Hoje nós temos uma sabedoria, olha que interessante, nós lemos a Bíblia e vemos o que aconteceu. Nós vemos exemplo do que aconteceu. Nós lemos sobre o que aconteceu. E nós lemos sobre o que vai acontecer. Olha só, hoje nós temos a revelação. Salomão tinha revelação? Então ele foi, com a sabedoria de Deus, é claro, fazer o que ele tinha que fazer. Só que por um momento ele se corrompe, porque a sabedoria de Deus, ela é extraordinária. Não é para qualquer um. Ela é para os filhos. É para aquele que agora tem a presença e que ama. É uma promessa do Senhor e que Ele cumpriu em minha vida e a sua. Só que nós nos conhecemos, aliás, nós os conhecemos lendo quem era no passado, quem Ele é hoje, e nós podemos ler quem Ele será amanhã, no futuro. Lá Salomão falou assim, faça tudo hoje, porque acabou, morreu, acabou. Essa era a visão dele. Porque vai todo mundo para a sepultura, o bom, o ruim, o mal. Beleza. Hoje Jesus vem e fala assim: faça o bem, porque se você fizer o mal, a sepultura vai ser só a vírgula na sua vida. Se você fizer o bem, a sepultura é só uma vírgula, não é um ponto final. Nós vamos morrer, tanto bom quanto ruins. Nós vamos passar por doença, tanto bons quanto ruins. E a Bíblia está falando isso, está nos ensinando isso. Por que eu estou vivendo essa doença? Por que eu estou vivendo essa luta? Porque Deus tem um propósito no meio de toda a turbulência da sua vida, com você. Mas você precisa entender que hoje não mais eu quem vivo, mas quem habita em mim hoje é o Espírito Santo de Deus. E a sabedoria dele que habita em mim me faz saber que o amanhã pertence a Ele. E a sepultura não é mais o final, é a vírgula. Tem continuação de uma vida eterna. Nós devemos viver a nossa vida do melhor jeito, planejar as nossas vidas, planejar o nosso futuro, fazer planos de 5, 10 anos. É errado fazer plano? Não é. Estão cobrando já? Ainda não. Talvez logo comece a cobrar imposto também de planos, de sonhos. Você sonhou? Vai pagar imposto. Mas enquanto é de graça, sonhe, planeje.
Muitas pessoas no nosso tempo deixaram de viver a vida deles para viver um evangelho perturbado, porque Jesus está voltando. Abre mão de tudo, sai da escola, da faculdade, você não precisa mais, Jesus está voltando. Estão te dando tempo, estão te dando datas. E a Bíblia fala o quê? Ninguém sabe, só o Pai. Jesus se revelou isso como homem. Eu, filho, não sei. Porque quem sabe é só o Deus. Não deu a capacidade de Jesus como homem saber e falar, porque senão ele ia falar, porque o homem gosta de falar. E o que ele está falando? Salomão fala: planeje, viva do melhor. Ele vai lá, toma seu vinho. Eu vou falar para você: toma seu suco, não toma seu vinho não. Ih, Maurão, é a versão minha, beleza? Mas viva a sua vida da melhor maneira. Viva a sua vida com intensidade, como Jesus fosse voltar hoje. Planeje como Jesus fosse voltar daqui 10 anos. Mas viva como ele fosse voltar hoje, porque ninguém sabe a hora e nem o momento em que ele virá. E a sabedoria, quando nós entendemos que o Espírito Santo está em nós, a sabedoria é ligada a ele. Ele é o equilíbrio de tudo. Vou fazer ou não? Não o que eu já fiz. A Bíblia fala que o que eu já fiz, eu vou pagar um preço, porque eu plantei e tenho que colher. Mas olha que interessante: os seus pecados, os seus erros serão perdoados. Para você chegar agora no seu hoje e dizer assim: os meus pecados foram perdoados, eu estou colhendo os frutos do que eu errei. Ok, olha a sabedoria de Deus. Está dizendo para você: calma, não tem como começar um novo se você ainda vive o velho. Vamos limpar todo o coração, vamos limpar toda a sua vida, vamos limpar todos os seus pensamentos, vamos zerar a casa e a gente começa de novo. Mas imediatistas nós somos, queremos para hoje. E o Senhor está falando: calma. Sabe por que atropelamos? Porque a sabedoria de Deus está transformando na sabedoria dos nossos corações. E os nossos corações, não os nossos, porque nós somos transformados, mas tem os corações que ainda não foi transformado. E o coração que não foi transformado, ele é enganoso e ele negocia com você mesmo e com as coisas de Deus. E você acabou de ler comigo aqui: aquele que tem os meus mandamentos e obedece, aí, olha a lei, está na graça, olha a lei aí. Aqueles que têm os meus mandamentos e me obedecem é o que me ama. Amados, o que Salomão quis dizer é o seguinte: sozinho, você como homem, eu como homem, jamais viveremos como Deus quer que vivemos. É por isso que é impossível ao homem ser justo, fiel, é impossível ao homem ser santo. Mas o Consolador, o Espírito Santo que nos transforma, que nos faz de novo, nos torna agora uma nova criatura. Nós não somos mais aquela que Salomão era limitado vendo. Nós somos aquelas que nós vemos, que a Bíblia fala quem somos. Nós não rompemos às vezes a barreira do tempo, do que Deus tem para nós, porque nós ficamos parados na onde? Preso. Às vezes com uma âncora lá no passado, e você não consegue dar um passo mais. E o Senhor está falando: ô cabeção, eu transformei seu coração, eu já limpei seu coração, eu já perdoei os seus pecados. Por que você está preso ainda? Por que você ainda não está vivendo? Porque a sabedoria, o conhecimento, avança, mano. Sabe quem que é a sabedoria de Deus? O Espírito Santo. Se você é um cara inteligente agora, você vai ser cheio do Espírito Santo para ser sábio, porque ele vai te guiar por caminhos aonde cairão 1.000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, e não serás atingido. Ele vai te levar a lugares aonde você não vai se machucar, não vai se ofender e não vai ofender ninguém. Sabedoria de Deus, presença do Espírito Santo. É pecado você viver a sua vida e seus planos? Não, a não ser que você planeje pecar. Aí você já pecou planejando e vai pecar de novo. Mas não é pecado. Um exemplo disso é o jovem rico. Eu sei de tudo, o que eu faço agora? Eu conheço a sua palavra, eu faço isso. Vai, vende tudo, dá aos pobres e vem e me segue. Vou nada?
Ou nada. Por quê? Porque no coração dele, na intenção dele estava o quê? Eu sou o maior conhecedor da palavra, eu faço tudo, eu cumpro tudo o que está aqui. Não tem como Jesus falar, porque ele me conhece, então não tem como ele falar, ele me refutar agora. E Jesus não refuta ele não, Jesus só fala para ele o seguinte: só falta uma coisa para você, o quê? Vai e vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Porque o Senhor conhece o coração do homem. Para nós, traduzindo hoje, eu não vou falar para você, vai e vende tudo, de jeito nenhum. Vou falar o seguinte: abre mão de tudo que você tem, de tudo que você pensa, de tudo que você sabe, abre mão de tudo que você é e segue Jesus. Nós questionamos e às vezes apontamos o jovem rico porque ele estava preso no dinheiro, e nós estamos presos na onde? E no que? Se a sabedoria vem de Deus e é ela que nos guia, nós estamos presos na onde? Por isso que existem âncoras em nossos passados, existem âncoras nos segurando, e o Senhor está lá de cima: eu já te perdoei, vai. Mas será? Só que o homem se conhece, só que o homem que se conhece e se engana com si próprio não tem o coração transformado. Se ele consegue se enganar consigo mesmo, ele não tem a presença do Espírito Santo. O conhecimento da palavra não vai fazer a diferença na sua vida. Não vai acontecer se você ler 72 vezes a Bíblia inteira. Não vai acontecer nada. Porque você vai ter conhecimento, e conhecimento vai abrir portas para você. Mas o que te leva, o que transforma, o que te dá salvação é a sabedoria de Deus. Porque o conhecimento sem a sabedoria do Senhor, sem a presença do Espírito Santo, sabe o que você faz? Você erra, você se corrompe, você se vende. E o Senhor está falando para nós: viva a sua vida, a melhor vida que eu já planejei para você. Você vai ter vida. Levanta, trabalha, planeje, viaje, passeia. Ixi, vai pescar, irmão. As mulheres deixam os homens pescar também, pelo amor de Deus. Vai pro shopping, a mulherada, mas não tem dinheiro. Mas lá no shopping não paga para entrar, gente. Dá um rolê lá. Vai caminhar. Nós temos uma festa hoje aqui, né? Hoje tem festa aqui. Vai lá. Ai. Vai lá. Olha só que interessante. Hoje, vou fazer uma propaganda, tem um monte de irmão vendendo coisa lá, está trabalhando. Vão lá, gastar com eles lá. Vão abençoar a vida daqueles também que não são ainda filhos, mas vão abençoar a vida deles. Mas olha só que interessante: eu vou com o coração cheio do Espírito Santo, sabendo o meu lugar, quem eu sou em Cristo e quem Deus me colocou a ser perante onde eu vou. Não interessa onde você vai, você tem que ser o servo e o filho verdadeiro, cheio do Espírito Santo. Agora preste atenção: se você vai em lugar errado, o Espírito Santo vai te perturbar para você não ir. Porque a sua carne vai falar: eu quero ir, mas o Espírito Santo fala: não é lugar. E aí começa a briga. Não, eu não mais eu quem vivo, mas Cristo. Agora eu tenho uma regra de vida: a sepultura não é mais o último lugar para mim. A sepultura não vai me parar mais. Mas eu tenho que ter a sensibilidade e o equilíbrio entre o bem e o mal, que chama Jesus Cristo. Entre o extremo à direita e o extremo à esquerda. Acho que eu mostrei a mão errada. Mas estou falando para vocês aí, sabedoria. Entendeu ou não? Não é a extrema direita nem a extrema esquerda, é o equilíbrio, é o meio, é Jesus Cristo. Toda a sua vida agora, você não comanda mais, você planeja, mas você não comanda mais. O problema é que nós estamos lutando contra o Espírito Santo. Nós somos cheios do Espírito Santo, conhecendo, mas nós não queremos mais. Por quê? Porque o Espírito Santo me manda ir para lá e eu quero ir para cá. E ele está falando para mim, para mim e para você. Para mim só não, você também. Você entregou a sua vida para mim. Você me chama de Senhor, Senhor, mas quando? Quando eu sou apenas o que você precisa? Ou em todo o tempo, quando você não mais precisa de mim, eu ainda continuo sendo seu Senhor? E agora? Quando eu tenho a presença do Espírito Santo, eu não sinto mais falta de nada. Eu não sinto mais dor
Não, até doido. Eu sinto dor, lógico que sinto. Mas eu não morro por aquela dor. Espírito Santo de Deus, eu sei o que eu estou passando. O Senhor sabe o que eu estou passando. E no meio de toda essa turbulência eu te vejo. Porque a sua presença está em mim. E se eu não tiver essa convicção, irmão, se eu não tiver essa convicção que o Espírito Santo está em mim, corre. Porque sem a presença do Espírito Santo, seus planos serão falidos. Todos os seus planos, toda a sua vida vai ser falida. Você pode ter o bem que você conquiste coisas, mas sem a presença do Espírito Santo, a felicidade e a alegria não há na sua vida. Um dia conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim: eu trocaria tudo que eu tenho hoje, tudo, por mais alguns anos, e pela saúde, porque acabou minha saúde. Eu falei: eu conheço um que você não precisa trocar. Ah, lá veio você falar desse Jesus. É? Porque a única coisa que eu tenho, eu não tenho nada, nem a saúde também não tenho muito não, mas eu tenho a paz no coração. Eu tenho Cristo, Senhor dos senhores, aquele soberano que prometeu que estaria comigo todos os dias. Esse é para você também, filho. Eu não consigo entender. Sabe por que você não consegue entender? Porque você não procura Ele. Você só procura quando você precisa. Deus me livre. Você é ateu? Eu sou. Deus me livre. Ser crente. Quem te livra? Ateu. Você é à toa. Porque na hora do desespero, a primeira coisa: Senhor, Jesus, Deus, sei lá quem é, ajuda eu. Não vou falar dos ateus não, deixa eles. Um dia eles encontram com Jesus e vão falar: você é real mesmo? Ué, faça um autoanálise, porque você não pode falar da vida dos outros, eu vou falar da sua você pode. Faça uma autoanálise. O Senhor não te alcançou? O Senhor não transformou a sua vida? Antes dele alcançar, você conhecia Ele como? O Jesus que nos deu o dia, o Jesus que morreu na cruz. Valeu Jesus. Mas não o Jesus que vive em mim, não o Jesus que cuida da minha vida, não o Jesus que dirige os meus caminhos. Não era assim? Manão, eu curto você, venho aqui, vou ouvir de você, mas é o seguinte, você cuida do seu aí e eu cuido do meu aqui. E o propósito de Deus é: para de cuidar da sua vida que agora eu cuido. Esse é o propósito de Deus. Abre mão da sua vida que eu vou tomar conta. Aí o abençoado, assim fui eu e talvez seja você, vem todo arrebentado. A vida deu errada. Então tudo errado. Jesus, eu acho que a última oportunidade que eu tenho assim de ser alguém na vida é entregar minha vida para você. Aí Deus fala: vem, eu tô aqui. Só que é a última mesmo, você vai morrer agora, você não vai viver mais na terra. E aí, tá pronto? Tá pronto? Porque a sepultura não é o ponto final, ela é só uma vírgula. Vivemos como só se vive uma vez. Sim. E eternamente. Tanto para o bem quanto para o... Porque tem uma promessa de eternidade para o mal também. Vai queimar o resto. Que resto se é a eternidade? Você entenda da forma que você quiser entender, irmão. O Espírito Santo é que revela para a gente. A Bíblia é um livro revelado. Não tem mistério aqui. O que é revelado aqui é revelado para nós. O que não é revelado para nós, não adianta você procurar. Lê minha mão aí. Um dia nós estávamos em Bauru. A mulher falou: lê minha mão. Eu falei: deixa eu ler a sua primeiro, depois eu deixo você ler a minha. Você lê mão? Eu falei: eu não, mas o Espírito Santo conhece seu futuro. E é crente. Eu sou não. Você não é que não? Não, eu sou cristão. O crente é o que crê, o cristão é o que vive. E eu vou fazer o seguinte: você vai me cobrar 10 anos, eu vou te fazer de graça. Acabou a conversa na hora. Por quê? Porque o seu futuro eu sei, está na Bíblia. Se você não entregar o seu caminho ao Senhor, se você não servi-lo, se você não entregar a sua vida, o seu futuro pode ser próspero, riquezas, mas a sua eternidade não.
E o que vale para nós quando nós encontramos Jesus? A sabedoria mora na onde? É o Espírito Santo que mora no coração da gente. Quando nós encontramos e entregamos a nossa vida, nós vamos sorrir no meio das trevas, no meio da perseguição, né, irmão? Nós vamos sorrir no meio da guerra, sabe por quê? Porque não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive. Isso, posso estar passando na prova, mas eu vou dar um glória a Deus. Talvez eu não consiga cantar, mas vou gritar. E se fechar a minha boca, eu vou gesticular. E se amarrar minha mão, eu vou chacoalhar. Só se pôr eu para dormir, o meu espírito ainda vai louvar o Senhor. Essa é a convicção do cristão. E aí? Sabedoria de Deus ou sabedoria do homem? Romanos 8,5 diz assim: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mesma orientação, ou a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Qual o Espírito? A Bíblia fala que o Espírito conversa com o Espírito. Qual o Espírito? O Espírito Santo de Deus conversa com o nosso Espírito. É Ele que fala para nós, ou está errado, ou para a direita, ou para a esquerda. Porque nós não somos uma marionete. Deus não coloca lá, amarrar nas suas pernas e suas mãos e te leva onde Ele quer. Ele fala para você, vai aqui. E isso aqui é convicção de ser um cristão, de ser cheio do Espírito Santo. Convicção, eu ando aonde o Espírito Santo me mandar andar. Eu avanço segundo a ordem do Senhor. Quer ver um negócio? Pedrão, lança a rede aí. Nós pescamos a noite inteira. Olha o homem. Nós pescamos a noite inteira, já lavamos a rede, já secamos, já guardamos a rede. Mas, sobre a sua palavra, nós lançaremos a rede. Ele disse assim: o meu homem está dizendo não, Jesus. O meu ser está dizendo, eu trabalhei a noite inteira, cara, estou quebrado. O meu homem está falando não, Senhor. Mas eu te conheço, eu sei quem você é. E sobre a sua palavra, eu lançarei a rede. E aí você lê lá, se você não conhece, vai ler a história de Pedro. Pegaram um monte de peixe. E o legal é, arrastaram com 2 barcos para a margem, deixaram tudo lá e vazaram atrás de Jesus. Não comeram nem o peixe que eles pescaram. A fortuna que eles conseguiram naquela noite deixou lá. Por quê? Porque Jesus chegou e falou: agora vem comigo. Você vai viver a vida que eu tenho para você viver. Verdade, Jesus? Melhor do que ser pescador? Não. Não vai ser melhor não. Porque você sabe a lua, você sabe as estrelas, você sabe o dia de pescar, o dia que não tem peixe, você sabe, você fica em casa, você não sai pescar. Não, comigo vai ser assim, todos os dias você vai ter que ir fazer a minha vontade. E aí, você está pronto? É o preço da sabedoria, querido. Nós queremos sabedoria e mergulhamos na palavra, mergulhamos em livros, mergulhamos em conhecimentos, mas não encontramos a sabedoria. Porque a sabedoria não está na escrita. A sabedoria é um presente com seu nome, todo fechadinho, que só você tem a chave para abrir, é sua. Conhecimento te leva em algum lugar, mas a sabedoria te leva para o céu. Não te deixa você ir para o inferno. Às vezes o seu conhecimento vai te levar para o inferno. Porque eu sei tantas coisas, e aqui diz assim que eu posso, ali diz que eu não posso, mas o Espírito Santo não está nem falando mais com você. Por quê? Porque não preciso da sua presença, agora eu tenho conhecimento demais. Foi o que aconteceu com Salomão. Não vou julgar a vida dele não. Está escrito aqui, depois você lê. Ele errou, na onde? Na onde ele não ouviu a sabedoria dele falar: não, aí não. Não, aí eu posso. Eu conheço da lei, eu conheço de tudo, eu posso. Não, mas você não sabe. Lá no futuro, lá na frente você vai. Não. Vamos viver a nossa vida hoje. Vamos viver como se fosse a última. O que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você, irmãos, é que a partir do momento em que você levantou a sua mão e disse assim: Senhor, eu quero te conhecer. Se você não foi conhecê-lo,
Se você não foi procurá-lo, se você não foi lê-lo e entender, porque meditar de dia e de noite, olha que interessante. Agora você está falando, Maurão, que eu tenho que ter o conhecimento. Sim. Estou dizendo que o conhecimento não pode ser a lei sua. O conhecimento não pode te levar aonde você quer ir. Quem tem que te levar é o Espírito Santo, que é a sabedoria de Deus. Mas conhecer, meditar de dia e de noite, porque nós conhecemos a vida que Deus tem para nós, através da palavra. É na palavra que está escrito o que eu tenho que viver. Então quando você ergueu a sua mão e disse um dia você disse assim, eu quero te conhecer. E no outro dia você disse, agora não quero mais ouvir falar de você, eu quero viver com você. A partir desse momento em que você disse, eu quero viver com você, ele disse assim, então, então agora você não vai viver mais os seus planos. Não vou não, vai não. Os seus planos agora serão meu. Mas Senhor, eu queria fazer uma faculdade. Não, você vai fazer. O futuro pertence a mim. Mas eu já sei, eu tenho escrito os seus dias. Desde antes de você ser gerado pela sua mãe. Eu já tenho os seus dias, eu tenho um plano para você. Por isso é que as coisas de Deus é loucura para o mundo. Porque é louco você entender o que você não entende. E aí você entregou a sua vida, agora não mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivia não vivo mais. Aonde eu ia não vou mais, porque agora não é mais. Agora eu vou ter que dar conta do que eu tenho. Não, você já ia dar conta, mané. Você já ia dar conta, de qualquer forma você vai dar conta, porque Deus te deu algo que é dele, a vida, o sopro, o fôlego de vida. Deus te deu algo para que você cuide dela, sua saúde, seu corpo, tudo. O gordão falando para você, isso é bom de saúde. Cuida da sua vida, eu cuido da minha. Nós cuidamos assim, beleza? Entenda que o que está escrito para você é para você, o que está escrito para mim é para mim. Você não vai conseguir viver a minha vida e eu não vou viver a sua, mas juntos viveremos a vida que Deus tem para nós. O corpo de Cristo, somos um só em Cristo. Olha só que loucura. Deus fala individual, daqui a pouco ele já está coletivo. Por quê? Porque é melhor que vão em dois, porque se um cair o outro, talvez um tenha mais conhecimento, mas o outro tenha mais presença do Espírito Santo, a sabedoria. Não é assim não. Mas está escrito, mas não é assim, não, calma aí. Rapaz, estava caindo aqui já. Não é bom que ande dois cegos, porque se um cair, o outro vai cair em cima dele. Vai tropeçar, cair no buraco, vai embora conversando e nem vai ver que o outro caiu. Você está entendendo, irmão? Só que a Bíblia fala sobre uma só pessoa, que é entre você e Deus. Eu e Ele. A vida que Deus te deu é única. Em 8 milhões, sei lá, 8 bilhões de pessoas. Do tanto de gente que tem nesse planeta, você é único, não tem ninguém igual a você. Já pensou 2 de mim? Aí vocês não aguentaram. Não, tem um do seu lá nos Estados Unidos, Maurão. Tem nada. Não, tem um do seu lá no Japão. Tem uns gordão lá, mas não é eu. O lutador de sumô lá, mas não sou eu não. Tem, não tem. Você é único. E aí Deus está falando para você. Quer ser sábio? Entrega a sua vida para mim. Eu te dou a sabedoria em troca. Opa, é um bom negócio. Só que você precisa estar ciente que a partir de hoje toda a sua vontade acabou. Mas que loucura é essa? Como é que eu vou viver os meus sonhos? Você acabou de falar para mim planejar. Planeje, faça. O Espírito Santo vai te guiar no que é e o que não é. Essa é a presença do Espírito Santo. Esse é o poder da sabedoria de Deus na nossa vida como homem. Medita de dia e de noite, corra atrás, vai para cima. Vai lá, abre a sua Bíblia. Para não ficar nas minhas palavras apenas, vai lá em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, verso 16 e 17, amém? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai, aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria. Não é só a palavra,
não é só entendimento, é sabedoria. Cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Olha lá agora o 17. E tudo quando fizeste, seja por meio da palavra ou por meio da sua ação, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele a graça do Deus Pai. Seja sábio, seja inteligente, sábio. Viva o que Deus tem para você, dentro do que você sonha, do que você pensa. Sabe, não estou dizendo que você está errado em fazer o que você está fazendo. Estou dizendo que se você não tiver o Espírito Santo, o que você está fazendo pode estar te levando para o inferno. Porque só há dois caminhos. Não, Mauro, só tem um. Não, tem dois. Tem Jesus, que ele é o único caminho que leva para onde? Para o céu. E o outro caminho. Todos os outros caminhos é o mal, é o inferno. E eu não posso dizer para você hoje, fica tranquilo, Jesus vai voltar em 2000 e lá. Não posso, porque a Bíblia não me fala isso. Eu posso dizer o seguinte, fica esperto, porque Jesus pode voltar hoje para você. Jesus pode voltar hoje. Ontem voltou Jesus para alguém, hoje voltou Jesus para alguém, ainda vai voltar para alguém, que não seja nenhum de nós. Mas se for, que você esteja pronto. Por que eu vou esperar 2000 e lá, se o Senhor está falando que ele pode vir hoje? Olha só, olha que interessante. Basta o seu próprio dia. Chegar no final do dia, Senhor, o Senhor não voltou hoje, aí eu vou dormir. Se o Senhor voltar, não esquece de mim, eu estou roncando aqui. Preciso descansar. Ele vai te buscar, vai deitar e vai dormir em paz, porque se o Senhor tocar a trombeta, você vai ouvir. O Espírito que está em você vai falar: vai, acorda, chegou a hora, vamos embora. E não vai dar tempo de você olhar e falar: mulher, acorda, já foi. Porque o pai não leva o filho, o esposo não leva a esposa. É assim, aí, tá vendo? Falou com um só, é só com você. E você precisa entender que Jesus não coloca condições para você servi-lo. Ele não coloca condições, se você fizer isso, eu vou fazer isso. Se você fizer para mim, não, ele diz: não, traga para mim. Eu tenho o seu futuro, eu tenho escrito. Talvez você vai passar por algumas turbulências ao decorrer do tempo, mas é o tempo. O destino está ali. Que destino? O sonhado de Deus está ali para você. Há um tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3. Quem escreveu o Eclesiastes mesmo? Ele falou: há um tempo para todas as coisas. Tempo para chorar, tempo para sorrir, tempo para plantar, tempo para colher. Há um tempo para todas as coisas. Mas presta atenção: quanto tempo você tem? Quanto tempo você passou sem Cristo? Quantas sementes você plantou nessa terra sem a presença do Senhor? Ou às vezes, mesmo na presença do Senhor, quantas sementes você já plantou? Então você vai colher que fruto? O legal é que você vai ver o meu quintal, você vai ver as minhas frutas, mas não vai poder comê-las. Você vai ter que comer a sua. Eu vou ter que comer a minha. E se os frutos são maus, o que você vai fazer? Se alimentar como? Aí tem um jeito. Tem? Para aqui. Você está fazendo errado a vida toda. Você está vendo que os frutos são ruins, porque você está continuando, cabeção. Entrega seu caminho ao Senhor. Para aqui. Eu tenho para você um futuro. Vou te dar um novo coração. O coração seu de pedra vai ser novo. E isso talvez dê tempo para você refazer o que você fez de errado e incerto. Mas talvez não dê mais tempo de você refazer. E a Bíblia fala assim: não importa o que você fez, porque o que você fez, se você se arrepender, confessar e abandonar, eu esqueço. Sabe quem falou isso para mim e para você? A palavra. Dos seus passados eu não lembro mais, dos seus pecados eu não lembro mais. A partir daqui, novos frutos. É claro que vai ter um tempo para você agora entender, voltar, colher todos esses frutos, preparar a terra novamente. Quantos anos? Foram 20 anos, 40 anos, 50 anos fazendo errado. Aí eu quero, com 51, já colher o fruto. Você vai colher a graça. O Senhor vai estar com você para plantar de novo. Vamos embora. O problema é esse. É por isso que eu falei domingo passado que nós vamos investir nas crianças. O fruto delas tem que ser bom. Eles têm que entender, tem que chegar hoje, não como nós com 40, 30, 40, 50 anos, 60 anos, ouvindo falar assim:
que eu fiz da minha vida? Será que eu tenho mais 50, mais 40, mais 30? Não sei. Pode ser que hoje o Senhor venha para você. E se Ele vir? Como é que está seu coração? Para onde você vai? Eu tenho a certeza que eu vou para o inferno. E vai continuar tendo a certeza que vai para o inferno? Você escolhe. Olha que interessante. Não é marionete, você escolhe. Agora presta atenção para o cristão que já escolheu Cristo. Se o Senhor voltar hoje e você estiver errado, você vai para o inferno também. Não importa o tempo de cristão e de conhecimento que você tem. Naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em seu nome eu fiz. E aí? E agora? Arrependei-vos hoje. Entregai-vos hoje. Sede transformado hoje. A sabedoria de Deus nos mostra primeiro a nós, para depois os outros. Não, mas se meu filho, se meu irmão, se meu marido, se minha mulher, se meu... Não tem si não. É com você que o Senhor está falando. Não tem si. Nós gostamos de terceirizar, né? Não, eu estou errando aqui, mas é porque... Não, você está errando porque você quer. Ou falta conhecimento. Se você não tem conhecimento, que sabedoria vai ser o que para você? Anda junto. Entendeu ou não? Medita de dia e de noite, entrega a sua vida ao Senhor, seja transformado. Abaixa a sua cabeça, porque o Espírito Santo quer falar no seu coração. É só para você. A palavra é só para você, como ela também fala só para mim. O Senhor é maravilhoso. Vou ler mais um versículo aqui para você. Fica de cabeça baixa. E ouça a palavra do Senhor. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria do mundo? Considerando que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é o motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeu como grego, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é o equilíbrio da minha e da sua vida. E se Ele não for, irmãos, você vai errar. Se Ele não for, você vai errar. Você vai atropelar alguma coisa. E se você errar, a Bíblia diz o seguinte: eu vou preparar lugar, mas eu deixarei convosco o Consolador. Mas preste atenção, eu vou voltar te buscar. Eu vou preparar uma mansão para você, eu vou voltar te buscar. E quando eu voltar, esteja pronto, com vestes limpas, com o coração entregue, sendo transformados. Já tenha sido transformado. Quando eu voltar, eu vou te buscar e você vai embora comigo. E aí a gente vai partir para tão sonhada terra prometida, a Nova Jerusalém. Para quem leu a Bíblia sabe onde fica. Para quem ainda não leu, leia rápido. Jesus pode estar voltando. Ou então você não pode mais ler a Bíblia daqui uns dias. As portas estarão fechando daqui um dia. Está preparado para isso? É disso que eu estou falando.
a graça e o amor de Deus que nos alcança com tanta facilidade hoje, nos transforma em homens e mulheres de poltronas, sentados, esquecendo de viver a vida que Deus mandou viver. Leia, conheça, seja inteligente e tenha a sabedoria do Senhor. Mas preste atenção, viva hoje o que você tem que viver hoje. Porque sim, se você morrer amanhã ou hoje, acabou, querido. A única coisa que nós vamos fazer aqui é lembrar de você, ou você vai lembrar de mim. Mas um dia nós nos encontraremos. Quando tocar a trombeta, você ou eu que morri primeiro, vou subir primeiro. Os que estão aqui vai ter que esperar nós subir, depois eles vão. Mas nós vamos nos encontrar. E se essa não for a convicção da minha vida, o que nós estamos fazendo aqui, irmãos? De que adianta você fazer planos se o seu plano não inclui uma eternidade? Se seu plano tem data de vencimento, irmão, esquece. Tem que ser vitalício, cara, para sempre, eterno. O Senhor te prometeu uma morada e não é aqui. Esse sofrimento vai acabar, essa loucura vai acabar. Mas seja justo, sábio, santificado pela presença do Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim e para você: eu deixei com vocês um advogado, você leu aí, e é ele que vai negociar agora. Mas ele só vai negociar se for ele. Por mais argumentos que temos, por mais conhecimento que temos, por mais inteligência que temos, nós não conseguiremos negociar com Deus. Ele vai olhar e vai dizer: eu não vos conheço. Ele vai dizer: você perdeu o tempo da sua vida indo na igreja, você perdeu o tempo da sua vida tentando ser justo, porque você não me colocou na sua vida, você se colocou em mim, e eu não quero isso. Eu preciso viver em você, porque a transformação não vem de você. O homem não consegue transformar. O homem não consegue ser transformado sozinho. O homem não consegue. Um homem sábio falou para mim e para você: o homem sozinho não consegue ser santo. Você está perdendo tempo tentando ser santo sem a santidade, sem a presença do Senhor. É disso que Salomão estava falando. A palavra do Senhor se renova a cada manhã, e a cada manhã ela fala uma coisa, algo novo para mim e para você. E nessa manhã ela está dizendo, lá de tempos escrito lá atrás, não sei quantos mil anos atrás aí. Estou falando hoje com você, filho. Há esperança para a árvore caída. Há esperança para aquela que tombou e a raiz ainda está na terra, pelo menos encostada. E aquele que morreu? Se você está aqui, você não morreu, mano. Se você está ouvindo essa palavra, você não morreu. Seu espírito pode estar abatido. Você pode ter sofrido bastante coisa. Alguém pode ter falado e machucado você. Posso falar uma coisa para você, filho? Você decidiu estar aí onde você está. Foi você que escolheu estar onde você está hoje. Não foi, Mauro, foi a circunstância. Não, você se colocou na circunstância sem a sabedoria e sem a presença do Senhor, e ela te passou uma rasteira. E aí hoje eu não vivo mais com Deus. Porque o que, irmão? Não tem desculpa. Não negocia com o Senhor. Entrega seu caminho. Fala para Ele, rasga seu coração. Você está de cabeça baixa, não precisa abrir a sua boca. Deus lê os seus pensamentos. Deus recebe as suas lágrimas como um arrependimento, se há arrependimento de verdade. Deus está no seu pensamento, Ele está lá. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todo lugar, Ele está aqui. Há esperança para a árvore caída. Se você caiu e ainda está ali ouvindo a palavra do Senhor, há esperança. O rio de águas vivas que flui do trono do Senhor está pronto para aguar você, irmão. Está pronto para te dar vida. Basta você entender e querer. Vou fazer a minha oração, eu quero que você faça a sua. Se você quiser abrir a sua boca e falar com Deus, fala do jeito que você quiser. Se não, você só fala na sua mente, no seu coração, o Senhor ouve.
Porque às vezes é difícil, né? Senhor, eu me arrependo do meu pecado, mas se eu falar meu pecado aqui, o irmão vai escandalizar. Não fala não, ele sabe, ele estava lá quando você pecou. Estava mesmo? Estava. É que você não viu. Sabe por que você não viu? Porque você está com os olhos fechados. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele realmente estava lá quando você caiu. Ele realmente estava lá quando você escolheu pecar. Ele está aqui, vendo e ouvindo os seus pensamentos e o seu coração. E a Bíblia só diz que só há esperança para um coração que se arrepende. Se você quer continuar, pode continuar, filho. Não tem problema. Aliás, tem. O problema é seu, não é meu e não é de ninguém. É seu, só seu. Estamos aqui trazendo a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que se renova a cada manhã, para falar nos nossos corações assim: ei, levanta, eu estou aqui, tudo bem, está tudo bem. Do seu passado, se você se arrepender e confessar para mim e abandonar, do seu passado eu não vou mais lembrar, e vou fazer mais por você. Vou fazer mais. Eu vou tampar o buraco que iria ficar, que você deixou lá no seu pecado, para Satanás, quando voltar no seu passado, porque ele tem o poder de voltar no seu passado e ver o que você fez, ele não achar mais aonde está. Mas parece que ele errou, eu lembro que ele errou. Não, nem ele tem poder mais, não vai ter mais poder de apontar para você, porque nada nem ninguém tem o poder de apontar o seu passado perdoado. Filho, você que ainda está sofrendo por algo que você já se arrependeu e já pediu perdão, avança. Estou falando para você, avança. Está em dúvida? Avança, já perdoei, eu não lembro mais do seu passado, eu não lembro. Presta atenção, tem gente pedindo perdão, 20 anos pedindo perdão pela mesma coisa, e o Senhor está falando: eu já perdoei. Lá na primeira vez que você pediu perdão, arrependido, eu já perdoei, filho. Você está no mesmo caminho porque você parou de ler, parou de me conhecer, parou de me ouvir. Só isso, você está perdido. Vamos embora comigo. Avança, avança. Eu tenho algo para você, eu preparei algo para você. Ai, Senhor, revela para mim. Eu revelo, mas você precisa estar em mim, porque é só revelado aos meus filhos. Herança só tem quem é filho. Criatura e criações vão ficar para trás. A herança da eternidade é para quem se tornou filho. E filhos o Pai conhece, e o Filho conhece o Pai. Faça a sua oração. Senhor, em nome de Jesus, soberano e eterno Deus, conhecedor de tudo, Criador dos meus dias, o Senhor escreveu a minha história, Senhor, e eu falhei lá atrás, né? Eita, obrigado, porque um dia o Senhor me mostrou os meus falhos, o meu pecado, e eu pude me arrepender. E hoje Satanás não pode mais apontar o dedo para mim. Por quê? Porque o Senhor está em todo tempo na minha vida. Eu entreguei a minha vida, não mais eu quem vivo, mas o Senhor é quem vive em mim. Espírito Santo de Deus, essa é a oração que nós mais queremos fazer todos os dias, Deus. Essa é a oração que nós mais almejamos ao acordar amanhã e ouvir a tua voz dizendo: filho, bom dia. Obrigado, Senhor, por todos os dias em que vivemos até aqui. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado porque o Senhor ainda nos dá uma nova oportunidade. Que eu sei, Senhor, que eu não cairei, mas se cair, o Senhor nos deixou um advogado. Espírito Santo de Deus, eu tenho a plena convicção que se eu for cheio do teu Espírito Santo, eu tenho a plena convicção, se a sabedoria do Senhor estiver em mim, eu não pecarei, porque a sua presença é que toma conta da minha vida. Eu não mais viverei no pecado, no laço do passarinheiro. A natureza humana do pecador vai ter que morrer todos os dias para que o Senhor cresça em mim, Senhor. Nos ensina isso, Pai, que entendamos isso, Senhor. Que possamos abrir mão dos nossos egos, que possamos abrir mão, Senhor, de quem nós achamos que somos ou que temos. Que possamos abrir mão, Senhor, do que falam que somos, ó Pai. Não importa o que falam que somos, importa o que o Senhor fala sobre mim, importa o que a tua palavra fala sobre mim, Senhor. E a tua palavra é clara quando diz: filho. Obrigado, Senhor, porque temos o Senhor como Pai. Obrigado, Senhor.
ouça as nossas orações, receba, Senhor, o nosso choro, o nosso arrependimento, Pai, nos transforma, e ao sair por essa porta, nunca mais, Senhor, queremos ser iguais. Quando o nosso velho homem começar a querer subir, que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, pese sobre ele. Diz aqui: não, eu estou aqui. Espírito Santo de Deus, que quando nossos pés quiserem ir para um lado, o Senhor fala: não é aí não. Que possamos ouvir a sua voz, ó Deus. Nós sabemos que tem uns irmãos que têm medo de ouvir vozes. Então fala no coração deles. Se revelem a Ele, Espírito Santo de Deus. E quanto menos ele esperar, Ele já está ouvindo a sua voz, e curtindo, e conversando contigo, e vivendo uma vida que antes ele tinha medo, e agora ele nem sabe, nem se ligou, mas já está vivendo, está andando sobre as águas. Ele não está nem aí se a água é funda, ele está andando. Porque ele está olhando para você, não está olhando para o vento, não está olhando para que tira a gente do lugar, do caminho. Sabe, Espírito Santo de Deus, às vezes nos colocamos em lugares, mas nós sabemos que se tivermos o Senhor como fonte de vida, e o Senhor como equilíbrio da nossa vida, mesmo onde nós estivermos, lá o Senhor nos proporcionou estar. E Deus, que quando os nossos olhos humanos olharem e só verem água e vento e ventania e mar e toda bagunça, nós podemos entender que foi o Senhor que permitiu que chegássemos lá, para que nós vivêssemos o sobrenatural de andar sobre as águas. Mas se eu cair, Senhor, se eu começar a afundar, Deus, como Pedro, estica a mão para mim. Não me deixa morrer, Senhor, afogado naquele lugar onde eu mesmo me coloquei. Espírito Santo de Deus, nos ensina a viver a verdade que é o Senhor. Nos ensina a viver o sobrenatural que o Senhor tem para nós. Não é um conto de fada, irmãos. Não é conto de fada, isso é real, é Bíblia. E a palavra de Deus é que fala. Abre mão de quem você pensa que você é. Abre mão de quem você se colocou no lugar. E deixa Deus ser quem você vai ter que ser. Mas a minha versão em Deus não é muito legal, não. Mas é em Deus, irmão. Então seja a sua versão não muito legal. Porque Deus precisa de você. Deus pegou Pedro e não tirou a espada dele. Ele falou: não, Pedrão, vai com a espada mesmo, porque eu preciso de alguém que sabe manusear essa espada. Vai ter perigos no caminho. Eu não estou pedindo para você se desarmar. Eu estou pedindo para você entender em que hora, em que momento você vai usar essa arma. Não é mais sobre você, é sobre eu agora. Todo o seu conhecimento tem um porquê, irmão. Mas não te levará para lugar nenhum se for só você. O Senhor não está dizendo para você não ter conhecimento. Pelo contrário, o Senhor medita de dia e de noite. Conheça-me, viva-me comigo. Porque a sua vivência e o meu Espírito vai te unir. A sabedoria que vem do céu vai te levar a lugares aonde os seus pés não poderiam te levar. Espírito de Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido nosso sustento. Obrigado, Deus. E que o Senhor seja a verdade, ó Pai, em todos os momentos das nossas vidas. Espírito de Deus, olha para nós. Espírito Santo, olha para nós. E só o Senhor conhece o profundo do nosso coração. Olha para nós, Deus. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Se você fez a sua oração, aí, irmão, fica de pé e vamos cantar um louvor. Cante com a sua força. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa a sua voz sair, mas deixa o Espírito Santo falar com você. Ele está aqui, irmão. Não entendo os teus planos, mas aceito. Não conheço os teus caminhos, mas confio. Tua vontade é boa, tão perfeita e agradável. Eu sou
graça me alcança. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar. A tua graça me alcança. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar. A tua graça me alcança. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, e se eu cair, Se eu cair da onde? Se eu cair do quê? Se eu cair nas palavras em que eu entendia, se eu cair nos pensamentos em que eu achava que era, se eu cair nos meus entendimentos, o Senhor vai te levantar. Se você caiu no seu pecado, o Senhor também vai te levantar. Essa é a promessa dele. Eu estarei convosco todos os dias. A ordem é que não peques, mas se pecares você tem um advogado, e se ainda tem tempo você vai viver. Arrependa-se hoje, viva hoje. O que tem que cair, queridos, é o nosso ego. O que tem que cair são os nossos entendimentos. Esse não pode mais se levantar. O que tem que cair é aquilo que eu acho, que eu imagino. Esse não pode se levantar, porque esse que se levanta é o que te destrói. É você mesmo, é o seu eu, são as suas escolhas. Esse todos os dias, quando você acordar e pôr o pé no chão, fala: Senhor, em nome de Jesus, não deixa ele levantar não. Ele vai seguir você e não você vai seguir ele. Vou contar um segredo para você. Seu eu vai querer sair correndo da cama para Jesus não alcançar ele, mas você tem o poder de segurar ele para que Jesus viva e você não mais viva os seus dias. Que você possa ter entendido essa palavra, que você hoje possa ter ouvido a voz de Deus e entender que estar de pé depende da sua escolha, não da sua força e nem da sua vontade e nem do seu conhecimento. É da sua escolha. Eu escolho, Senhor, ficar de pé segundo a tua palavra. Eu lançarei a minha rede segundo a tua palavra, porque eu te conheço, eu sei quem você é. E se o Senhor está mandando eu lançar a rede, eu vou lançar, porque eu sei que nem se pinga um só peixinho, mas a sua vontade vai ser prevalecida. Salomão foi conhecido por uma mãe que chegou, duas mães brigando pelo mesmo filho. Jamais ele pensaria uma coisa daquela. Corta o neném no meio aí, dá metade para cada um e já era. No coração de Salomão, a sabedoria de Deus já estava lá, falou para ele: manda fazer isso. E Salomão deve ter falado: você é doido, Deus? Oh, tá maluco? Vai cortar o bebê? Manda, porque você vai entender o que eu estou falando. Eu conheço todas as pessoas, eu conheço os corações, eu conheço os entendimentos, eu conheço o passado, o presente, e só eu conheço o futuro. Pega a espada aí, parte esse neném no meio e dá metade para cada um. De uma mãe verdadeira levantou a mão e disse: não, por amor a ele, meu filho, é dela, pode ser dela. Às vezes o Espírito Santo move a gente a fazer coisas que a gente não vai entender. Faça-o, ouça-o e conheça-o. Seja cheio do Espírito Santo para você não errar, porque se ele não tem sabedoria, ele cortava o neném no meio. Mas a sabedoria de Deus, que conhecia o coração da mãe e queria provar para outra que ela não queria só o neném, era uma falta que ela sentia. Pode preencher só metade. Para mim metade está bom, corta aí. A mãe verdadeira disse: não, corta não. É a sabedoria de Deus que faz coisas que o nosso coração não entende, que a nossa vida e os nossos olhos não conseguem entender naquele momento. Mas Deus está lá, Ele é. E se Ele for a sua sabedoria, você não vai errar ao falar sobre a palavra. Você não vai errar no conhecimento que você tem em dirigir alguém sobre o caminho que é Jesus.
você não vai errar. Então continue sendo um instrumento nas mãos do Senhor. Continue sendo um canal de bênção. Seja um canal limpo, porque o Senhor quer te usar. Conheça, mas trabalhe ao Senhor. Tudo que for fazer, faça pro Senhor. Não é para homens, não é para o seu marido, não é para o seu filho, não é para o seu pastor, não é para a sua igreja. É para Deus. Faça-o. Obedeça. E olha só, o Senhor está chacoalhando você, porque você tem um chamado. Dá um passo. Dá um passo. Espírito Santo de Deus, nós sabemos que se o Senhor está, nós não vamos cair no pecado. Podemos cair em nossos próprios sentimentos. Mas se o Senhor está, nós não vamos cair, nós sabemos. Mas se há alguém que caiu, Senhor, levante. Coloque-o de pé, Senhor. Porque nós somos um exército e os guerreiros têm que estar prontos para a batalha. Espírito Santo de Deus, que assim seja, Deus, que a sua vontade prevaleça e não a nossa. Obrigado, Deus, por esse culto maravilhoso. Obrigado pelos louvores, pela palavra. Obrigado por esse dia, Senhor, por esse domingo abençoado. Abençoa, Senhor, essa feira que está tendo aqui, Deus. Que seja bênção na vida daqueles trabalhadores, ó Pai. Que seja bênção na vida nessa cidade, ó Pai. Que seja bênção, Senhor, nessa cidade. Espírito Santo de Deus, nós temos orado por este lugar, por essa cidade abençoada. Que o Senhor seja, Senhor, o início e o fim, ó Pai, dessa cidade. E que o meio seja cheio do Teu Espírito. Que nós sejamos a voz para levar o Senhor. E no meio, lá no começo, Senhor, e lá no fim, o Senhor. Mas no meio sejamos nós a levar a boa nova. Através das nossas vidas, através do nosso conhecimento e através do Teu Espírito Santo, que é o principal. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo café, Senhor, que vamos tomar. Obrigado pela nossa casa que vamos voltar. Obrigado, Senhor, pelo automóvel, Senhor, que o Senhor nos deu a oportunidade. Aqueles, Senhor, que querem trocar, que o Senhor ponha planejamento no coração deles. Aqueles que vão comprar o primeiro, que o Senhor seja também, Senhor, Espírito Santo de Deus, haja nessa parte, porque o Senhor é dono de tudo. O Senhor é dono de tudo. Os nossos pensamentos, os nossos sonhos sobre esse lugar, Senhor, o Senhor seja o dono, Pai. Sobre a reforma, sobre a construção, sobre tudo que vamos fazer. O Senhor é o Senhor dos senhores, o Senhor é Deus soberano sobre todas as coisas. E todas as estratégias aqui, Senhor, passada, seja pela Tua glória e seja pela Tua palavra, Senhor, que lançaremos a nossa rede segundo a Tua palavra. O que for nosso, Senhor, não deixe que saia daqui. Não deixa que saia dos nossos pensamentos, dos nossos corações. Não permita, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós queremos uma igreja cheia de Ti, para que a sabedoria seja, Senhor, o ponto forte desse lugar. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Quero Te aproveitar, Senhor, e aproveitar esse momento e Te agradecer por essa semana maravilhosa que passou e passou. E se o Senhor vir hoje, que possamos, Senhor, atravessar essa vírgula e para a eternidade, ó Pai, entendendo e tendo a plena convicção de que o que o Senhor mandou a gente fazer, a gente fez. O Senhor mandou a gente ir, a gente foi. O Senhor mandou a gente falar, a gente falou. O Senhor mandou a gente ficar quieto, a gente ficou. Porque o que nós queremos ouvir é: vem, filho, eu estou aqui. Servo fiel, justo. Transforma, Senhor, os nossos corações a cada dia para ouvirmos a Sua voz. Obrigado, Deus. Se há alguém entre nós, ó Deus, que quer Te ouvir, que quer receber o Senhor, que eles possam conhecer a Ti de verdade, ó. Se há alguém entre nós que está reconciliando com o Senhor, Deus, não vou trazer aqui na frente, que não importa para ninguém, importa para o Senhor e a pessoa. Se há alguém entre nós que hoje está reconciliando contigo, que o Senhor seja a base dessa vida, Deus, a partir de hoje. Que o Senhor seja o sustento. Deus, que nós como igreja sejamos o sustento em oração por essa vida, ó Pai. Porque ela vai passar, assim, por dificuldades para largar tudo que tinha, mas vai viver uma vida sobrenatural para viver o que o Senhor tem. E a loucura para o mundo é a sabedoria do Senhor para os filhos, para os servos. Obrigado, Deus. O Senhor conhece o coração de cada um. Todo pedido de perdão o Senhor perdoa. Eu sei que o Senhor é um Deus inacreditável. Um Deus que, mesmo olhando os meus erros, me escolheu. Um Deus que olhou o coração de cada um aqui, escolheu cada um aqui, Senhor. Obrigado, Deus, em nome de Jesus.
Eu quero te agradecer, Senhor, de todo o meu coração. Muito obrigado. Fica conosco no final desse culto. Nos abençoa e nos livre de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Amém, queridos. Amém. Senta um cadinho para nós ir para o final do culto, nosso culto. Nós estamos